Senhor Deus e Pai, te louvamos por esse dia, Deus. Te louvamos pelo dia em que toda essa nação proclama o seu nome, Senhor. Que vão, Senhor Jesus, à igreja te buscar, te servir. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a todos os seus filhos, Senhor, que clamam pelo seu nome no dia de hoje. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar derramando, Senhor, mais amor sobre as pessoas. Que elas possam se encher de Ti, Senhor Jesus, para que possamos ser melhor, para que possamos ser pessoas melhores, Senhor, para que o mundo possa ser diferente, porque isso começa em nós, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, derrama, Senhor, do seu amor sobre o seu povo, sobre aqueles que te clamam, Senhor. Também, Senhor Jesus, quero colocar na sua presença a vida do Fábio, que ele possa, Senhor Jesus, trazer a sua palavra e que ela seja, Senhor, penetrante, Senhor, nos nossos corações, que possamos receber, Senhor, e que essa palavra faça a diferença na nossa vida, Deus. Deus, te quero também apresentar a vida de todos aqui, Senhor, desse grupo, Senhor, em, em exclusividade, Senhor, aos que aqui estão presentes, Senhor. Senhor, toma nossas vidas na sua mão, Senhor. Cobre nós com o teu sangue, Senhor. Vista nós, Senhor, com a sua armadura, Senhor, para que sejamos, Senhor Jesus, protegidos e guardados por ti, Senhor. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é bom. Eu te agradeço porque o Senhor sempre nos guarda. Eu te agradeço também, Jesus, porque o Senhor é o nosso Pai. E o Pai, Senhor Jesus, sempre protege os seus. Então, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito para nós, Senhor. Te agradeço, Senhor Jesus, pela sua palavra. Te agradeço, Senhor, por todas as pessoas, Senhor, que necessita da sua presença, que necessita, Senhor, da sua cura, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela cura, Senhor Jesus, daqueles que têm necessitado, Senhor, e têm pedido a Ti. Te agradeço, Senhor, pela sua misericórdia, Senhor. Senhor, eu te agradeço e também te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha ser, Senhor Jesus, conosco. No nome de Jesus, amém. Capítulo 4, tá? Fala da advertência contra a oração egoísta. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. E invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer, o favor de Deus. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Resistam ao diabo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração de vocês, que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aqueles que somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto,
Que direito vocês têm de julgar o próximo? Prestem atenção, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Amém. Aqui na parte inicial, né, ele fala aqui sobre uma coisa que me chamou muita atenção aqui, né? Não tendes porque não pedes, né? E pedes e não recebeis, porque quando pede, pede mal, né? Para esbanjar em vossos prazeres. E a gente vê, né? Porque a gente tem algumas passagens que falam, né? O que você pedir, né? Eu vou te entregar, né? Mas não é bem. Sim, é tudo. Mas tudo que for em prol do reino de Deus, né? Tudo que for da vontade de Deus, né? Tudo que estiver alinhado com Deus, né? Não seja um pedido egoísta, né? Mas seja um pedido. Ontem eu vi uma coisa tão bonita na aula, o pastor estava falando. Aliás, o pastor, meu Deus, vocês iam ficar maravilhados. O pastor tinha 23 anos. Era um menino. Era um menino. 23 anos, e ele já era pastor há 2 anos já, dando aula pra gente lá. Coisa mais linda. Uma humildade. Nossa, que coisa linda. Fiquei maravilhado com ele. E ele falou uma coisa muito bonita. Aliás, ele trouxe uma passagem, uma perspectiva muito diferente, né? E o que o Cristo veio trazer ali foi realmente transformar, né, as pessoas, né? Porque se todo mundo, ele falou, o que Cristo quer da gente é que a gente doe, né? Se doe um ao outro, né? Que a gente dê o que a gente tem um ao outro, que a gente compartilhe, né? O momento que Cristo mais se alegra é no momento onde a gente compartilha algo com alguém, né? A gente divide algo com alguém. E foi assim muito interessante, porque se a gente traz isso para nossa reflexão, né, de nosso dia a dia, quando a gente está num ambiente onde todo mundo está querendo servir um ao outro, menos preocupado consigo, mas servindo, né? Imagina você dentro de uma casa, né, com seus amigos, onde está todo mundo preocupado em saber se você está bem, o que que você precisa, e está um servindo o outro todo momento, e, né, e brotou, né? Mas eu acho que uma reflexão, uma perspectiva diferente, né, do que eu já tinha ouvido falar. Mas, mas ele leu algum texto que citava isso Não dessa sei. forma? Não sei. É uma reflexão que ele trouxe e ele falou: olha, isso aqui é só uma perspectiva diferente, né, né, para reflexão, mas eu achei muito, muito, muito válido, sabe? E, e, e aqui fala muito isso, né? Porque assim, não peça, você pode pedir, né? Pede, mas quando você pede, pede certo, né? Tenha o coração aberto para pedir, né? Não seja um pedido egoísta, né? Não seja um pedido só para você, né? Mas peça com o coração no lugar certo, né? Com o seu coração alinhado com os propósitos de Deus. Porque se você pedir alinhado com os propósitos de Deus, você vai ter sempre tudo, porque eu vou te dar, né? E agora, se os seus pedidos forem os pedidos egoístas, aí você ainda não está preparado, e aí eu não posso te entregar. Eu não posso te entregar enquanto você não está preparado. E ele trouxe exemplos assim. Bom, ele trouxe um exemplo muito legal, porque aqui nos Estados Unidos, quando a criança ganha, quando é criança ainda, né? Quando o jovem de 15 anos ele ganha o carro, ele não pode dirigir ainda sozinho, né? Então, e aí ele trouxe, né? Porque como ele era um garoto muito jovem, ele viveu isso muito recentemente, né? E ele falando, né? Olha, quando eu tinha 15 anos, meu pai me deu um carro, eu não podia dirigir sozinho. Meu pai, eu tinha que estar do lado do meu pai. E quando eu dirigia do lado do meu pai, ele ficava falando, ó, faz isso, vai aqui, para, não sei o que, tal, ali, né? Então, quer dizer, ele ainda não tinha me dado a autoridade, mesmo eu tendo acesso àquilo, eu ainda não tinha autoridade para utilizar aquilo, né? Porque eu não tinha maturidade, né?
E é algo muito parecido, porque assim, a gente tem acesso, mas a gente ainda não adquiriu maturidade, né, espiritual para poder acessar as coisas, né? Então, por isso que é muito importante a gente caminhar com a palavra, né? A gente estar alinhado e aprendendo para que a gente consiga entender realmente, né, o propósito de Deus, o propósito que Ele tem para nós, né? Que a gente possa realmente. Você quer falar alguma coisa, James? Eu quero, porque eu fiquei incomodado com esse negócio. Eu não sei se eu não entendi direito, e eu tô falando porque eu tenho um certo temor disso, sabe? Porque na Bíblia diz que Deus não se agrada que roube a glória dele, né? Inclusive ele destituiu reis. Eu estou tentando até lembrar qual foi o rei aqui que inclusive adoeceu, Deus o curou, e aí veio um outro rei para visitá-lo. E quando esse rei chegou para visitá-lo, ele mostrou todo o reino e mostrou como se a conquista tivesse sido dele. E aí Deus se desagradou dele, e aí aquele rei que tinha ido visitá-lo invadiu e roubou o reino. Naquele dia o profeta disse para ele: Hoje você perdeu o seu reino, porque você não deu a glória para o Senhor. E que é a quem pertence a verdadeira glória. E aí, quando você citou esse milagre da multiplicação dos pães, eu não sei se eu entendi errado, é que para mim é muito claro na Bíblia que foi um dos milagres que Cristo fez, assim como ele curou cegos, fez aleijado andar, transformou água em vinho, ele fez a multiplicação dos pães. E aí, quando fala que simplesmente não foi assim, que as pessoas simplesmente pegaram ali o que cada um tinha e trocou, isso para mim não sei se O pastor não diz sei nem se eu ali, devo acreditar isso, sabe? Mas não sei assim, se para você. mim, eu prefiro acreditar que é que se a Bíblia fala que ele fez isso, foi um milagre da multiplicação dos pães, eu acredito, sabe? É o que o pastor quis dizer ali, que talvez esse milagre tivesse sido a transformação no coração das pessoas, né? Que também é um milagre, né? Porque as pessoas são egoístas, né? Por natureza. E o que Jesus veio fazer foi ensinar, né? A ser generoso, a compartilhar, né? E Deus se alegra disso, né? Então, o que ele trouxe foi uma perspectiva diferente para a reflexão, sabe? Mas ele não quis Mas ir contra a questão do milagre aí. Bom, para entendi. reflexão. É, é que talvez, né, ele supor ali algo que vem diferente do que está na Bíblia. Mas assim, ele imagina, como você falou, ele é pastor. Quem sou eu, né, para deve ter motivos para falar, mas eu não. Agora, eu concordo em gênero, número e grau que Jesus veio, sim, né? Uma das coisas foi para transformar o nosso coração, né? Tanto que ele fala: aquele que não nascer de novo não conhecerá Deus, não herdará o reino dos céus. E esse nascer de novo é a transformação da pessoa mesmo, né? A transformação do coração ali. E quando Jesus falava, ele transformava mesmo os corações das pessoas, né? Então, de fato, eu tenho certeza que naquele sermão que Jesus deu, transformou ali milhares de pessoas. Mas eu não ousaria dizer que o milagre da multiplicação dos pães não foi a multiplicação dos pães como um milagre, foi simplesmente as pessoas pegando o que tinham e dividindo um com o outro. Eu só me recuso a acreditar nisso porque não está escrito, sabe? Mas de repente ele tenha tido alguma aula que isso ficou claro para ele, enfim. Mas eu tenho medo, sabe, de, de alguma coisa da minha cabeça, assim, sabe? Eu tenho um pouco de temor disso. Até eu peço desculpas, assim, só para. Mas eu acho que essa citação aí que você comentou, né? Ela tá bem ligada aqui na questão do egoísmo, né? Porque realmente
nós tendemos, aí quando eu falo nós aqui, eu me incluo, porque eu venho, é uma luta que eu tenho. Como é que eu faço para olhar para o meu próximo, mais para o meu próximo, assim? Porque eu viro e mexe, eu me pego fazendo oração para Deus e pedindo por mim, sabe? Pedindo para mim, pedindo por mim, pedindo por mim, pedindo por mim. E tudo é para mim e para aquelas pessoas que eu mais amo. É para minha família, é para os meus amigos, para os meus irmãos aqui. E, e sempre tem muito a ver comigo, né? E eu já fiz alguns testes de tentar s- focar menos em mim, assim. E é uma luta diária, porque se parece que passa um tempinho, quando eu percebo, já estou de novo no mesmo contexto, assim. E é uma reflexão interessante, né? Porque quando a gente tira os olhos de nós e colocamos os olhos nas outras pessoas, tudo flui melhor. A nossa vida acaba ficando melhor. As coisas fluem melhor para nós, inclusive. Quando a gente coloca o olhar no olho do outro, o nosso mundo melhora. E isso traz aqui como as escrituras são sabedoria pura, né? E são perpétuas. Desculpa, Fábio, eu estava incomodado com esse comentário, cara. Queria fazer, E me perdoa. foi super razoável você falar, porque uma perspectiva que eu não tinha observado ali no momento. E você se trouxe algo que é importante para a reflexão aí. Porque às vezes a gente corre o risco de brincar com as palavras, né? E se desviar da mensagem que a Bíblia quer passar, né? Como a questão né, que você falou, né? Do... Porque talvez o que o pastor passou ali fosse muito mais fácil para alguém que é incrédulo. Ah, então tá bom, então agora faz sentido, né? É, Né? mas é loucura isso, né, cara? Eu acho. Né? Bom, eu não sei. Talvez ele tenha um entendimento Mas que eu não cheguei lá, mas assim. é necessário a gente ter cuidado realmente com isso e refletir um pouco mais sobre essa questão aí. É, Semana que vem eu vou estar com ele de novo. Vou chamar para conversar. Pareceu bem aberto para diálogo. Vou conversar com ele sobre isso. Interessante essa sua reflexão aí. pô, Talvez ele não tenha se atentado. Mesmo porque é muito jovem, tem 23 aninhos, então imagina, né? ele me tá dando uma aula, né, cara? Imagina que ele é uma referência, assim. Sim, ele E, é. e até esse entendimento, eu acho que ele é importante ter, porque às vezes o nosso entendimento perdeu alguma coisa, sabe? E porque assim, eu imagino que tinha umas 40 pessoas lá no mínimo, na sala de aula. Ninguém falou nada, né? Pessoas que têm diversos níveis de conhecimento, né? Então, assim, talvez tenha alguma chave ali, algum pedacinho que que teria a mensagem que ele de fato queria trazer, que não contunde com as escrituras e a gente não pegou, sei lá. Isso é suposição, né? Isso é da minha cabeça. Bom, e tem um outro trecho aqui que é muito forte também, né? Que é do versículo 4 aqui, ó. Infiéis, não compreendeis, a amizade do mundo é inimiga de Deus, né? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, né? Ou supondo-se que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a gente que vem discutindo muito isso, né? A questão do velho mundo, né? Do mundo, né? Do antigo vinho, né? Do velho vinho, né? De coisas que nós costumávamos fazer, que deixamos de fazer, né? E a amizade do mundo também aqui está muito voltada às perversidades do mundo, né? Os caminhos onde, né?
tantos hábitos, né, que é o falar palavrão, é a prostituição, é a pornografia, né, é a ficar bêbado, né, embriaguez, né, né, tantas coisas assim, do mundo mesmo, né, ambientes voltado à, à, à sexualidade, né, tantas outras coisas. São Ao ambientes realmente egoísmo, onde né? nós. Oi? Ao egoísmo, à perversidade, né? E que são próprias do mundo, né? Próprias do mundo, né? O príncipe do mundo é o diabo, né? Então, o mundo ele está sujeito a isso, né? E agora nós somos separados, né? Nós somos separados. Nós temos o Espírito Santo, né? Nós temos a presença de Deus, né? E Deus fala aqui, né? Olha, se você quiser ser amigo do mundo, né? Amigo dessas coisas aí, você vai se afastar de mim, né? Você vai se afastar, porque você vai se tornar meu inimigo, né? Não porque eu quero, não porque eu quero, né? Mas você vai se tornar inimigo, né? E vai se afastar, né, de Deus. E leio muita palavra que é algo que é muito fácil de perceber, sabe? Eu não sei, acho que todos aqui já experimentaram, assim, muito fácil. Isso é a ira, né? A raiva, né? Para mim é muito evidente, assim, quando eu entro num momento, assim, se eu tô com raiva ou se eu caio numa ira, assim, para mim é muito evidente o meu afastamento de Deus, sabe? Eu percebo muito claro, assim, que, olha, nossa, como eu fui pro lado mal, sabe? Eu saí, né, me afastei de Deus, sabe? E isso. E como Deus é justo, né? E claro, né? Porque assim, se ele fosse misericordioso num momento desse, talvez eu fosse permanecer na ira, né? Então ele segue a palavra dele, ensina, não, olha, se você cair na ira, você vai se afastar. Mas não é porque eu quero, não, eu quero que você volte. Então, assim, aprenda, aprenda. Não vai ser com a minha. Eu não vou pegar e passar a mão na sua cabeça. Eu não posso fazer isso. Senão você não vai aprender. Então, assim, se você pisar errado, você vai sofrer as consequências. Né? Então, assim, esteja atento, né? Vigie, aprenda, né? E, assim, para mim é muito, muito claro, sabe, isso. E assim, quanto mais a gente vai se aproximando, né, da palavra, quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, mais sensível a gente vai ficando a outras coisas também, né? Não só a ira, mas como a vaidade, o egoísmo, tantas outras, a forma de pensar, né? O pensamento, né? O pastor ontem, que hoje o pastor está meio questionado, né? Mas ontem ele passou algo muito, muito legal, que é uma sigla chamada PCB, né? O P é o pensamento, né? O C é o coração e o B é a boca. Foi muito legal, porque é perceber, né? Parece a palavra perceber, né? E perceber. Então, assim, toda vez que vier um pensamento ruim, vier um pensamento que não, você não percebe que não está alinhado, né? Já tira ele logo, já mata ele logo ali. Não deixa ele para o coração. Se ele afetar o coração e você não conseguir tirar logo também, ele vai para a boca. Né? Então, assim, é o perceber. E aí da boca você vai, né, falar coisas que você não deveria falar, né? E aí ele vem trazer aquela passagem de Saul com Davi, né? Que tinha uma música que as mulheres cantavam, Saul matou milhares e Saul e Davi dezenas de milhares, né? E aquela frase, aquela música entrou no pensamento de Saul, dando uma forma de ciúmes, uma forma de, de inveja, né? Uma forma de rancor. E Saul não conseguiu eliminar aquele pensamento, né? Aquele pensamento conseguiu, né, infectar o coração de Saul, né? Até que saiu pela boca a ordem dele, falou: vai, vamos matar, né? Vamos matar Davi. Então, assim, é um exemplo muito claro, né, daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, né? Às vezes uma palavra mal colocada de uma pessoa, uma situação mal colocada, que aquilo afeta nosso pensamento, né? E que a gente esteja assim ciente, né? Que é, ó, menina, tira isso, né? Não, não é dele, não é ele, não é o que ele representa, né? Essa palavra, né? Eu não vou deixar essa palavra infectar o meu coração, né?
que não saia coisas ruins da minha boca, para que eu não gere contenda. Então, assim, eu achei muito bonito, sabe? Se perceber, né? Então, vamos perceber daqui para frente, né? O que- Achei muito legal isso daí. Muito legal mesmo essa. Vou anotar aqui. Perceber. Perceber. E você Aqui em estava diante, falando, você estava explicando esse pedaço aqui e me veio amigo, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, né? O que, o entendimento que veio no meu coração é assim, Deus não habita com o pecado. E uma analogia muito clara para isso é que assim, luz e trevas. Você pega um ambiente totalmente escuro, sem luz nenhuma, acende uma vela. O que acontece? A escuridão se afasta. Porque onde há luz, não é possível haver trevas. E as trevas não podem coabitar com a luz. Da mesma forma, é o pecado. Quando o homem peca, não é possível ele estar perto de Deus, porque ele é santo. Então, quando a gente peca, esse afastamento é natural. E ele começa aqui no pensamento mesmo, né? Que é onde tudo, nessa caixa aqui, começa aqui, né? E aí eu acho que nesse PCB aqui, conforme vai ficando mais profundo, mais afastado a gente vai ficar. Agora tá vindo agora aqui, tá? Assim, o que vem do alto, o que vem de Deus, né? Nos puxa para cima, né? O que vem da terra puxa para. Então, assim, você tá aqui, né? Começou a descer, você vai se afastando, né? Vai ficando mais longe da luz, você vai perdendo a direção. Então, eu acho que não é nem. Por que eu tô falando isso? Não seria não só para essa questão de a gente ter que aprender, né? Mas porque eles não podem coabitar. E a gente se afasta, né? Disso que. Isso é muito importante mesmo que a gente tenha no coração, né? De conseguir se desvencilhar. E eu acho que a pior, na minha visão, assim, o mais difícil. Não é o mais difícil, vai. Eu acho que uma outra armadilha que há nessa questão do mundo é porque quando a gente experimenta algo, a gente vive, experimenta sentimentos, sensações e prazeres e gosta disso. Cara, é como uma droga, é como um vício. E aí você começa a se aproximar de Deus, e você precisa muito de Deus para transformar essa essência sua, para que você olhe com outro olhar, para que aquele e aquele desejo que você tinha no passado, que era um desejo ruim, pecaminoso, que afastava de Deus, que trazia consequências ruins na nossa vida, você para de achar aquilo bom, quando o Espírito Santo nos traz o entendimento, nos convence, nos ajuda a nos arrepender, nos traz o arrependimento, e aí ali naquele momento em que há uma libertação, porque o nosso coração é que precisa estar liberto, né? Porque se o nosso coração está desejando algo, somente negando ele mesmo para que a gente possa estar próximo de Deus, né? Que é o matar a carne, mas é um pulinho, dependendo do que é ali. Eu tenho muitas coisas ainda que eu olho para o passado e eu falo, nossa, como eu gostaria de me libertar disso, sabe? Algumas memórias que eu penso assim e falo, caramba, como é que eu posso hoje estar assim num caminho tão de tanta busca assim, tão diferente do passado e eu olhar para isso e sim e ter um pensamento
uma lembrança, não um pensamento, uma lembrança, ter uma lembrança e não me envergonhar disso. E, e sentir algo bom, sabe? É, isso às vezes me traz assim, quando eu penso nisso, eu falo, nossa, eu ainda tenho muito que caminhar, sabe? E é uma jornada, né? Eu acho que isso é é a purificação, é o processo de santificação, né? Você vai entendendo, o entendimento vai crescendo dentro de você, a proximidade com Deus e a mudança de hábitos, de pensamentos, de sentimentos, é um processo, né? Então, quis compartilhar isso porque talvez alguém que esteja ouvindo aí passe pelo mesmo processo e eu posso dizer que esse processo faz parte da jornada e uma hora ele acontece. Não sei se de tudo, porque eu não consegui me livrar de tudo, mas tem muitas coisas que eu hoje, quando eu olho para trás, algo que eu me orgulhava ou que eu achava bom e, e que depois e que era ruim, que me trazia consequências ruins, hoje eu já olho e falo, nossa, Deus me livre. Outras ainda estão no processo, mas ela vai gradativamente acontecendo, né? Para honra e glória do Senhor, porque é só o Espírito Santo dele mesmo para fazer isso conosco, essa transformação. Coisa que eu aprendi, eu anotei, que eu achei muito legal, que a consciência do pecado faz com que nós nos afastemos de Deus. Quando a gente faz um pecado e a gente sabe que aquilo é pecado e a gente gosta dele, ele faz com que a gente, né, nos afaste de Deus. Mas a consciência da justiça de Deus faz com que a gente se afaste do pecado e nos aproxime de Deus. E a justiça de Deus faz com que a gente tenha consciência de que aquele pecado desagrada a Deus, não é bom pra gente, sabe? A gente se isola, a gente se afasta de Deus. E é bom demais estar perto de Deus, né? Porque, nossa, como é bom, né? A gente ter a instrução do Pai ali o tempo todo, né? Ser acalentado e guiado por Ele, né? E viver a graça, né? Viver essa plenitude que é você sentir o amor o tempo todo, né? O amor de Deus, o amor que transborda, né, do nosso coração e você vê que isso traz, né, edificação para nossa vida e para a vida dos outros, né? Ontem eu estava na cama com a minha filha brincando, a gente estava fazendo sudoku, né? Do nada ela virou, papai, posso te falar uma coisa? Fala, filha. Pai, a pessoa que eu mais amo nesse mundo é Deus. Do nada, cara. Eu olhei assim, uma criancinha tão, né? Eu olhei e falei, nossa, filha, você não sabe como o papai do céu ficou feliz com você agora, né? Você falar uma coisa dessa, né? Tão linda, né? Tão pura, assim, desprendida, sabe? Ai, papai, o que eu mais amo nesse mundo é Deus. Nossa, Glória a Deus, né? Que coisa maravilhosa, né? Você poder viver isso, né? Porque isso alegra muito, né? E como nos aproxima e aproxima as pessoas, né? E assim, é a consciência dessa maravilha que é, né? Que é Deus, né? Que faz com que a gente fique longe do pecado, né? Que a gente, quando tem consciência do pecado, a gente se afasta dele, a gente não se aproxima dele, né? Eu cheguei um pouco atrasado, eu perdi um pouco, peço até desculpas, né? E eu perdi um pouco do conteúdo anterior, né? Então acho que eu estou um pouco descontextualizado. Mas só para falar a respeito de ilustração, embora eu não tenha pego exatamente o que foi a ilustração, né? Mas a ilustração, ela, quando a gente dá um exemplo, né? Quando a gente ilustra, ela vem para ela vem para enfatizar aquele ponto que você está defendendo, né? Então, dentro daquele contexto que você estava falando, naquele momento, ela pode ser perfeita, né? Para aquilo que você está falando ali naquela hora. Mas quando a gente vai ruminando sobre isso depois de um certo tempo, né? E isso acontece com tudo, né? Você vai trazendo desdobramentos que às vezes, quando quem deu a ilustração, quando quem escreveu o livro, quando quem fez o comentário,
não passou pela cabeça dele, né? Então, às vezes a gente faz uma ilustração, por exemplo, uma vez eu vi um documentário sobre zebras, né? Os grandes predadores ali e como que eles faziam, como que eles, cara, eu fiquei fascinado pelo assunto e eu na minha cabeça aquilo ficou muito bacana e eu fiz um comparativo com a vida cristã, porque ele dizia o seguinte, ele falava que as zebras, né, ali elas corriam ali na savana ali né, e onde estavam ali os leões e tal, e os leões eles ficavam olhando, né, cara, ele olhava. E aí ele mirava uma, e quando ele corria para pegar aquela que ele mirou e tal, que ele não corria aleatoriamente, ela se misturava, porque aquelas listas davam uma confusão na cabeça dele, né? E aí ele perdia o foco. Então, na imagem, você via exatamente isso. O leão estava olhando, os leões estavam olhando, aí eles miravam, corriam atrás da presa, mas naquelas, uma passa, uma corre, outra corre, ele se confundia. E aí, às vezes, ele tinha que se contentar com aquelas que estavam ficando para trás, porque o bando, né, muito forte, muito jovem, corria, ia para frente, ele perdia o foco. E aí quem que ele pegava? Ele pegava as mais novas, ou as mais velhas, ou as que estavam doentes, né? E aí trazendo isso para dentro da igreja, a gente fala assim, irmãos, nós temos que tomar cuidado, então, né, com as pessoas, né, que estão ali dentro da igreja, porque o inimigo ele vem ao redor buscando quem ele possa tragar, claro, mas ali tem pessoas que estão mais maduras, pessoas que estão menos madura, apesar de estarem mais tempo na igreja, mas a maturidade para cada um chega com o tempo e depende muito da dedicação e da devoção de cada um. Mas a gente tem que tomar cuidado com os que estão novos. Nós temos que estar olhando as pessoas que estão na igreja, mas que estão doentes, que ainda não alcançaram uma maturidade, ou que ainda tem esses vícios aí, né? E temos que tomar cuidado, então, com aquelas que já não estão mais conseguindo, né? Elas já perderam a emoção da conversão, da igreja, da fé, que elas já perderam ali, elas estão no sentido de secularização, mas pro lado da igreja, né? Ela já perdeu a paixão, né? Então, nós temos que tomar cuidado e fazendo esses exemplos e tal, né? E algumas pessoas acharam muito interessantes, algumas pessoas disseram até que algumas pessoas estão na igreja, mas elas nem as zebras não são, não, são burros pintados e tal, tá só fingindo que tá ali e tal, não sei o quê. E aí, um fez um outro comentário. N pessoas adoraram, N pessoas gostaram muito, N pessoas desdobraram, mas houveram aqueles que falaram assim, então quer dizer que na igreja, assim, agora a gente é quadrúpede, quer dizer que na igreja, então, a gente é burro pintado, quer dizer, então, que o leão não é mais Jesus, entendeu? Então, assim, uma figura, a gente tem uma intenção quando faz o exemplo, né? Mas o desdobramento que vem depois disso, aí é da cabeça de cada um, né? E às vezes foge um pouco da intenção que a gente teve quando fez a administração, porque você estava ilustrando ali um determinado ponto, né? E isso, às vezes, a gente exige demais de uma figura, né? Mas, fora isso, vocês estão me ouvindo? Não sei se saiu aqui. Então, sim, Sim, seu Juliano, é sim. que tava travando um pouquinho, eu desliguei a câmera da gente para fluir Ah, tá. melhor. Mas deu para Tamo entender aqui. o Sim, sim. tá. Então, é nesse sentido, né? Que às vezes uma figura, né? É para ilustrar ali aquele determinado ponto, né? E então nós às vezes temos às vezes de bate pronto você já vê, não, heresia, é uma heresia. Isso aí não serve, isso aí não dá. E por outro lado, tem coisas que não dá para desdobrar demais porque era para ilustrar só aquele ponto, naquele momento, naquele contexto ali, né? Mas com respeito à fé cristã aqui de Tiago, né? O que chama bastante atenção na Tiago, que é irmão de Jesus, né? E a gente ouve falar pouco dele no decorrer da Bíblia, né? Assim, até porque no ministério de Jesus ele falava pouco da família dele, se falava muito, muito pouco mesmo, mas é, que os líderes da igreja, né? Poucos deles eram líderes no judaísmo, né? As pessoas ficaram arraigadas ali naquela fé antiga, ficaram arraigadas ali naqueles preceitos, pelo menos a Bíblia cita poucos que eram da liderança judaica e que passaram ali para de alguma forma para o serviço cristão, não que não tenha ocorrido, ocorreu, mas aí você pega as pessoas que eram leigas, né? Então a grande parte das pessoas que escreveram aí eram tirando Paulo, né? Elas eram leigas ali no judaísmo, elas não tinham esses cargos de liderança e tal.
Mas no cristianismo elas fizeram uma grande diferença aí, né, com a conversão. Então, o Espírito Santo de Deus, ele fala mesmo, né, e ele transforma, e ele age na nossa vida, e ele traz a gente para frente, né? De repente você estava lá atrás, e Deus te traz para frente, né? E o que a gente precisa mesmo é ter o amor pelas coisas de Deus, sabe? Eu acho que quando você tem o apego, quando você tem o amor pelas coisas de Deus, quando você está convertido ali realmente na palavra, você vai se desligando das outras coisas de uma forma mais automática, né? Você vai se desligando não simplesmente porque é forçado, não simplesmente porque a Bíblia determinou, não simplesmente porque está escrito, mas é porque você realmente vai perdendo prazer naquilo, né? Você realmente o seu espírito, né? Ele está tão alimentado ali que a sua alma ali está tão alimentada que você o novo homem ele vai sobrepujando o velho homem. Você tem lembranças, que nem o James falou, algumas lembranças chamam até atenção, você acha até engraçado algumas coisas, porque fizeram parte da nossa vida, a gente não vai excluir isso, mas você fala assim, não, cara, para aquele momento foi bacana, talvez foi engraçado, mas eu não faria de novo, porque a minha nova concepção de mundo, a minha nova concepção de vida, isso não cabe mais, né? E quando você tem isso na sua vida e você tem no coração, não é forçado, né? É no seu natural. Qualquer coisa que alguém vai falar, você vai falar assim, você vai pôr um versículo bíblico, você vai dar um exemplo bíblico, você vai se empolgar quando você disser do que o pastor falou e com o tempo você vai conversar com as pessoas sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema e desde que não seja assim vulgaridades, né? Desde que não seja coisas assim chulas e você vai conseguir contextualizar a Bíblia aí a pessoa vai olhar para você, você vai ser o chatão do rolê, mas também não vai ser aquela pessoa que deixa Deus de fora das suas opiniões, né? Então eu acho que isso é o que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Então, quando fala que o Espírito Santo ele tem ciúmes, né? Porque nós mesmos tiramos ele da nossa opinião, da nossa conversa, da nossa mentalidade, da nossa nova cultura, né? Porque nós adquirimos uma nova cultura. Mas você pode ter amizades com pessoas que não são da igreja, obviamente, pessoas que não são cristãs, desde que você não esteja compactuando com aquelas práticas e tirando o Espírito Santo do meio da sua vivência, da sua conversa ali, do seu eu, né? Então é nesse sentido, né? Às vezes o ambiente, você fala assim, cara, esse ambiente nem me cabe. Eu estou aqui por uma questão profissional, eu estou aqui por uma questão de escola, né? Meus filhos estudam aqui, eu estou aqui por uma questão de sociabilidade, mas eu continuo sendo eu continuo tendo o Espírito Santo e as minhas opiniões continuam valendo sobre isso. Claro que nem a gente está falando, né? A gente está falando de uma sociabilidade dentro daquilo que é razoável, dentro daquilo que é normal, uma festa de aniversário que alguém fez e não é ali evangélico, o happy hour da empresa, que às vezes você vai ali e né, num lugar aceitável também, né, dentro do que é o bom senso. Mas você não muda, entende? É isso que eu quero dizer. Você não muda, você continua sendo cristão, você continua tendo uma opinião cristã, as pessoas sabem que você é cristão, então elas vão até, alguém vai te oferecer. Tem alguns cristãos que bebem, né? Então eu não estou entrando nesse mérito como uma regra pesada, mas assim, tu vai falar, ó, não, fulano não bebe. Ou tá tocando uma música lá, tá bom, tá tocando uma música, deixa a música tocar, mas você tem uma opinião crítica a respeito da letra, às vezes, alguém vai falar alguma coisa, você fala, não gosto um pouco da letra, mas tá de boa. Mas a essência é em você, né? Então é nesse sentido, de você não mudar, né? Agora, se você não tem essa resistência, né? Se você ainda né, fica ali e fala assim, rapaz, é melhor não ir que eu tenho mais para perder do que para ganhar. Então, simplesmente não vá. Simplesmente não participe, né? Se você tem mais para perder do que você tem mais para ganhar. Mas eu acho que essa grande questão aí é realmente quem nós somos, né? Quando nós estamos, o importante é você não ficar pagando simpatia e deixar de ser uma pessoa lavada e remida no sangue de Jesus. É uma pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo. Você não negar a sua fé, porque às vezes para estar no meio de outras pessoas a gente renuncia ali, né? Aquilo, a nossa fé, a gente renuncia o aprendizado da Bíblia, né? Então é nesse sentido aí. Muito, muito bem colocado, Jurandir. E muito bom também o seu exemplo da ilustração. Concordo plenamente. Ele deve ter, certamente ali ele estava
contextualizando algo e essa chavezinha aí, enfim. É isso, que É, bom. Vou ter oportunidade de falar com ele essa semana aí. é, é. A gente. Mas você vê esse Mas, capítulo, cara, ele, para mim, ele foi maravilhoso, assim. E esse capítulo, inclusive, trata dessa conversa que a gente está tendo aqui, né? Porque no 11 ele vem falar assim, ó, irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder para salvar e destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Caraca, assim. É, inclusive, esse tema já foi objeto de várias discussões em outros devocionais, assim, porque algumas pessoas acreditam que a gente deve julgar, né? E outras entendem que não. E são pontos de vista, né? A gente não tem como não deixar de fazer um julgamento. A gente julga uma situação, mas julgar as pessoas, acho que realmente só cabe a Deus, né? No meu entendimento, assim. Até porque o nosso entendimento é tão limitado, meu Deus. Enfim. E, e um outro ponto aqui também que no finalzinho, né? A gente sempre tem que dizer, colocar a glória para o Senhor, né? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Uau! Ou seja, omissão também é um pecado, né? Lei é crime, né? Hein? Omissão de socorro na lei é crime. Ah, é? Em relação a esse julgamento aí, o que leva as pessoas a julgar os outros é o comportamento, a atitude, o comportamento de determinadas pessoas faz com que você faça um julgamento a respeito delas. Então, o comportamento leva ao julgamento, a atitude. Precisamos prestar muita atenção nisso. E a falta de, né, O Mário? comportamento é coisa do momento. Oi? Oi? O comportamento e a falta dele, né? Mas eu tô indo para a igreja, tá? Só passei aqui só para dar um abraço em vocês virtualmente. Eu não posso ficar Abraço. ausente. Eu tenho que estar presente. E eu estou presente. Amém. Deus te abençoe, meu filho. Deus abençoe, Fábio. Deus te abençoe, Jurandir. Deus te abençoe, Amém. Ruth, Graciele, toda Amém, a Pai. família de Isso. Jesus. Amém, irmão? Amém. uma outra questão relacionada a esse julgamento, também que a gente tinha falado. Bom, Estou indo. tchau, querido. Dia maravilhoso para você, Samara. Mas outra questão também relacionada a julgamento, é, a gente tem aquela questão, né, a gente do PCB, né, que a gente falou, né, vigiar os nossos pensamentos, né, para que o nosso coração, né, seja preservado, né, que a gente mantenha o nosso coração, né, guarde o nosso coração, né. Mas o julgamento, ele é necessário, né. Quando a gente volta lá na questão da, do servo e da autoridade, lembra que nós discutimos há um tempo atrás, né? Algo que eu aprendi
o primeiro, respeitar a outra pessoa, né? Isso é primordial, né? Então, para mim foi muito claro ontem, por exemplo, aconteceu um outro assunto que não vale a pena trazer aqui, mas o pastor falou algo lá que eu não concordei, por exemplo, né? E em outros momentos, né? Provavelmente, né? Eu teria levantado a mão ali e falado, olha, eu não concordei com esse assunto, né? Isso e aquilo, né? Poderia ter criado uma situação ali, um auê, né? É, e aí a gente percebe, né? O que a palavra fala é justamente sobre você pode não concordar, né? E você pode também ir para a autoridade e falar para ele, olha, eu não concordei com isso, com aquilo, né? Como os profetas faziam também. Os profetas, eles iam aos reis e alertavam os reis, olha, senhor, isso aqui não está alinhado, isso aqui não é de Deus, né? Olha, Deus quer que você vá por aqui, né? E muitas vezes até custava a própria vida do profeta, né? Tem que fazer isso, né? Mas que seja feito isso não com prazer, né? Uma coisa é a gente chegar para outra pessoa e chamar a atenção dela para algo, mas ter prazer naquilo, né? O envergonhar a pessoa na frente de outras pessoas, né? Outra coisa é a gente chamar a pessoa a atenção para um determinado detalhe no intuito de edificá-la, de trazer ela para, né, para o propósito, né? Então, nessa questão, por exemplo, que nós discutimos agora pela manhã, né, do pastor falou ali da multiplicação, né, e aquela ilustração que ele trouxe ali. Então, é plausível, sim, eu chegar no pastor, vem cá. Olha, semana passada aconteceu isso, 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 e a gente discutiu sobre esse assunto, e eu queria trazer isso para sua reflexão, né? E assim, o meu entendimento é esse. Eu não sei o que que você acha. Pensa aí, né? E assim, como aconteceu ontem, que ele falou algo lá na aula, eu não concordei. Aí no intervalo eu chamei ele e falei, pastor, vem cá. Cara, você falou isso aqui, nossa, deu um nó na minha cabeça porque não faz sentido e tal. E aí ele olhou e falou, nossa, Fábio, eu não tinha pensado nisso. Obrigado, ele me deu um abraço, falou, nossa, quando voltar do intervalo eu vou falar com a turma. Então, assim, vai muito da outra pessoa também ter essa humildade, né? E foi maravilhoso, porque ele se colocou, né, de uma maneira muito humilde para ouvir também, né? Então, assim, o julgamento, ele é importante, né? Ele é importante porque através do julgamento você se mantém seu alinhamento e também permite com que a outra pessoa também receba esse feedback e possa também, né? E eu acho que uma das reflexões que a gente teve num dos devocionais também, que Jesus foi um dos que mais julgaram, né? Jesus foi o que mais julgou, né? E o que a gente precisa é ser o mais parecido possível com Jesus. Então ele quer que a gente tenha faça esse julgamento, mas que a gente mantenha o nosso coração, né? Que a gente guarde o nosso coração, que a gente saiba fazer isso, né? Que a gente não faça isso por vaidade, né? Que a gente não faça isso longe do propósito, porque o nosso objetivo não é gerar contenda, mas sim edificar, né? Então, assim, para reflexão, sabe? Porque é muito fácil, às vezes, a É que eu acho que gente. o julgar aqui é diferente disso, né? Por exemplo, Mas eu acho que é importante a gente você não traçar isso. julgou, você não julgou ele, você levou uma dúvida que você tinha de entendimento para ele refletir. Não foi um julgamento. Julgar seria pegar e falar assim, esse pastor aí não sabe o que ele está falando, isso é uma heresia, e julgá-lo, porque aqui fala claro, né? Assim, não cabe a nós julgar as pessoas, que é diferente de julgar. Tem como a gente não julgar uma situação para discernir se aquilo é certo ou errado? A nossa vida é fazer isso o tempo todo, né? Mas, por exemplo, quando você agora julgar as pessoas, eu acho que é preciso ter autoridade para isso. Por exemplo, era a responsabilidade do rei julgar as pessoas. Ele tinha essa responsabilidade, né? Eu não sei, talvez os profetas também deveriam ter autoridade para isso. Ah, enfim, eu, eu prefiro olhar aqui o que está escrito na Escritura e entender da maneira como está.
Porque às vezes É, a gente corre o risco de julgar uma pessoa e não ter o conhecimento de algo que está fora da nossa vista. Deus sabe de todas as coisas, mas a gente não. Então, por exemplo, às vezes a gente recebe uma fechada no trânsito e a gente julga aquela pessoa, xinga, porque a gente julgou e não sabe o que aconteceu. Às vezes a pessoa simplesmente cometeu um equívoco, às vezes, enfim, não foi por maldade, sabe? Mas a gente pode cair na tentação, no erro, de julgar e com maus olhos, né? eu Condenar. acho Eu que é acho que importante se, assim, fazer essa reflexão porque ela é muito saudável, né? Porque nós já vimos em outros devocionais, né? E acho que é uma reflexão muito plausível, porque principalmente para a gente que está iniciando esse processo, né? E aprendendo da palavra, a gente às vezes vê algumas colocações aqui e a gente faz realmente algumas. E é importante você fazer essa digestão, né? Meditar na palavra realmente para ela ser absorvida da melhor forma possível e ter um entendimento mais completo, né? Mais preciso do que realmente a mensagem quer passar, né? Porque quando a gente fala, olha, o que que você tá, tira o poste, né, do seu próprio olho, né? Se você não tira o cisco do seu olho, você tá, né? Tem aquela passagem de, acho que em Mateus, né, que fala disso. E aí a gente às vezes pode ter a percepção de que eu me ausentar do julgamento faz eu ser uma pessoa melhor, né? Mas é importante, é necessário que eu julgue as atitudes do meu filho, para que eu possa educá-lo, né? É necessário que eu julgue a atitude das pessoas no meio onde eu ando, porque para saber se eu posso andar por aquele meio ou não, né? É importante eu ter discernimento do que as pessoas estão fazendo à minha volta para saber aonde eu posso ser luz ou não, né? Aonde eu posso estar presente, onde eu não posso estar presente, né? Onde tem Deus presente, onde não tem Deus presente, né? Onde ali vai ser pérolas jogadas aos porcos, onde não vai ser. Porque às vezes eu posso me entrar num posicionamento de, então eu não vou julgar ninguém, que é muito conveniente para mim, eu vou viver em paz, né? Eu não vou me sentir incomodado com nada, mas eu vou ficar neutro em tudo. Por quê? Porque a Escritura fala, não julguem uns aos outros. Né? Então é importante a gente ter essa atenção de que a Escritura não está falando para você, ó, não faça nada, né? Fique inerte às coisas. Não, você se posicione, né? Mas não se posicione para a sua vaidade, não se posicione para o seu ego, né? Se posicione, né? De uma forma fraternal, né? Alinhada com os ensinamentos de Cristo. Então, assim, essa questão do julgamento, acho que é legal a gente, né? E aí você colocou muito claro aqui, né? Não fale mal do outro, né? Não, né? Porque a Escritura diz isso. Assim, não adianta chegar para o James para ficar, né, falando mal do seu Jurandir, porque o seu Jurandir tem atitude isso ou aquilo. Então, isso aqui não está alinhado com Cristo, né? Mas eu posso muito bem ligar para o seu Jurandir, olha, se eu entender que ele, né, estará aberto para receber esse feedback, e eu também preciso ter discernimento, né, inteligência emocional para fazer isso. Olha, aquilo que o senhor colocou, eu acho isso, isso, aquilo. Então, assim, requer sabedoria, né? Requer tato para fazer isso, né? Mas o julgamento ele é importante. Então, até mesmo para as pessoas, assim, quando a gente fala sobre julgamento na Bíblia, não pensar que fala assim, então beleza, ótimo. Então agora a única coisa que eu tenho que fazer é sorrir para todo mundo e tá tudo certo. Vou pro céu, né? E não é bem assim, a gente tem que se posicionar, né? A gente tem que se posicionar. Eu a acho gente que, tem que nem, posicionado, tá escrito mesmo aí. É o que falou. Desculpa, Juliano, só. É, não falem mal uns dos outros, tá escrito. Se criticarem e julgar uns aos outros, estão criticando e julgando a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Quando você fala assim, eu preciso julgar se aquilo é bom ou ruim para poder me posicionar, é isso mesmo. Preciso julgar se aquilo é bom ou ruim, mas não julgar a pessoa. Então, assim, aquilo é ruim, eu não vou praticar, porque eu preciso praticar a lei. Mas julgar a pessoa,
Essa questão do julgar, que eu acho que talvez ali o entendimento ele diverge, o que é o julgar, né? Porque quando o exemplo que você deu ali do Jurandir, por exemplo, de você ligar para o Jurandir, se você entender que ele está aberto para conversar com ele sobre algo que ele comentou, não me parece ser o julgamento da pessoa, como fala aqui, sabe? Parece ser uma conversa para entender algo, para se entender. Não é você julgar atitudes é diferente de você julgar a pessoa, né? Você julgar algo que aconteceu, julgar uma situação, é diferente de julgar a pessoa. Então, por exemplo, se você julgar alguém porque ela matou uma pessoa, aí você julga ela, condenou. De repente você descobre que essa pessoa, ela tirou a vida da outra por ilegítima defesa. Quer dizer, o julgamento muda. Não sei se esse foi o melhor exemplo, mas eu quis dizer assim, julgar a pessoa é diferente de você julgar uma situação, sabe? Eu acho que o que fala aqui é de não julgar as pessoas, sabe? Você ser o juiz daquele que julga, condena aí. Desculpa, Jurandir, eu te cortei aí. Não, mas só nessa direção mesmo que você aperfeiçoou aí o comentário, que é o seguinte, o contexto aí é o seguinte, é você julgar a produção do conteúdo. O que a pessoa ela produziu em termos de conteúdo, em termos do que ela falou, em termos do que ela escreveu, uma atitude que ela teve, uma palavra que ela externou, é uma coisa. Outra coisa é definir aquela pessoa por aquilo que foi produzido. Então, assim, nesse sentido, nós não temos esse conhecimento, porque só Deus é que sabe o que vai no coração da pessoa. Quando ela deita na cama, quando ela vai dormir ali, quem é ela? Tem uma música que diz isso, né? Quem é você quando ninguém mais vê? Né? Eu não sei, mas o que você produziu não foi bom. Né? Então, quando a gente julga, né, a gente fala assim, não anda com essa pessoa porque essa pessoa não é uma boa pessoa. Eu não sei se ela é uma boa pessoa, mas eu sei que o que ela está produzindo de conteúdo pode prejudicar você. Então, se abstenha, se afaste. Nesse sentido aí, que a gente orienta, e é nesse sentido que a palavra que ela vai, né? É, porque é o que a gente vê, a gente está considerando o que a gente vê, mas eu não consigo definir quem a pessoa é. Então, foi isso que você falou de forma assertiva aí. Teve um exemplo, acho que foi ontem, né? Acho que seu pai mesmo trouxe sobre o Tim Maia, não foi? Não sei se você estava presente, né? O Tim Maia bebia, não sei o que, ele morreu, pô, cantava tão bem. Será que ele foi salvo, né? Eu acho que não, porque ele bebia tanto, ele fazia, né, usava droga, não sei o quê. Aí logo em seguinte o radialista falou assim, infelizmente o orfanato que ele tinha de 200 crianças né, vai precisar ser fechado. E aí seu pai entrou em pranto, né? Falou, olha, eu julgando. Então, enfim, acho que muito que a gente está falando aqui, né? E esse último trecho aqui do 13 em diante, tem algum comentário, né? Aqui, esse tema, né, na minha Bíblia, esse tema ele está ilustrado como a incerteza da vida, né? Mas eu tenho outras traduções, outros comentários que o tópico ele colocou assim, a infalibilidade dos planos humanos, né? Então, é bem isso, né? Nossos planos eles são falíveis, né? A gente acha que são infalíveis. Quando a gente projeta, quando a gente põe na cabeça, pô, vai dar certinho, né? Diz a lenda, né, que o Garrincha que jogava no Botafogo aqui, ele estava ali no campo de futebol e o treinador começou a falar, né? Passou orientações pro time e tal. Você vai pela ponta direita, corre para direita, o cara vem pelo meio, recebe a bola do goleiro, lança para você já lança pro cara que vai centrar e faz o gol. Tá todo mundo entendido, todo mundo concordando e tal, não sei o quê. Aí o Garrincha levantou a mão, né? Olhou pra ele, assim, é só uma pergunta. Aí o treinador falou, putz, sempre é ele, né? Falou, pô, tá bom, Garrincha, o que foi? Ele falou, você combinou isso com o pessoal do outro time? Porque parece que não tem adversário, né? Parece que não tem alguém do outro lado, parece que não tem dificuldade. Então, assim, nossos planos são falíveis, sim, né? É por isso que a gente tem que apresentar diante de Deus e perguntar, Senhor, tá de acordo aqui, né? O que o senhor pode me dizer sobre isso? O senhor tá me dando paz aqui? Eu tô confiando demais no sócio aqui, eu tô confiando demais no que
me foi falado, mas isso corresponde com a verdade mesmo? Né? É isso, desse jeito? Eu posso comprar aqui porque eu vou ter dinheiro para pagar, né? Então tem, né? Tem essas coisas, né? De você saber que é bom ter plano, sim. Não dá para não ter plano, mas que coisas acontecem, né? Você tem que ter uma margem aí para você poder navegar. Na minha Bíblia, Jurandir, fala assim, ó, nesse começo, né? No começo desse trecho, ele fala: não confiem em si mesmos. Que é isso, né? E É, lá em é, Provérbios fala, né? Assim, o homem prepara os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é o é Senhor. o- exatamente, Então né? é isso, a gente pode até fazer os planos, mas É, a quando gente ele deve entregar a Deus, porque ele fala aqui no 15, né? O que devem fazer é, desculpa, o que devem dizer é, entre aspas, se o Senhor quiser, veremos isso, faremos isso e aquilo. Então, quando eu falo de infalibilidade dos projetos humanos, é no sentido de ironia, porque não existe essa infalibilidade, né? E outros trazem a falibilidade dos projetos humanos, porque não é tudo que falha, mas você não consegue deter a convicção e a certeza de que as coisas transcorrerão daquela forma que você esperava, né? A Covid veio aí e dá para dizer o quanto que os planos das pessoas falharam, né? E outros exemplos que não são tão extremos quanto esse, mas esse foi o que me ocorreu aí para pôr aí, né? O, o Jurandir, cara, nossa, eu lembrei agora de um testemunho, cara, que fala exatamente isso daqui, ó. O Fábio tava nesse dia, lá no, me ajuda, Fábio, Uriá? Uriá? não, lá no, antes, Legendários? os Legendários. Cara, a gente tava, Jurandir, num lugar de madrugada, frio, chovendo, eu tava morrendo de frio, cara. Não só eu, mas muita gente, assim. E de repente, e aí nós recebemos lá o idealizador do projeto, que é um pastor, e esse homem começa a orar, cara. Tinham 350 pessoas mais ou menos ali, né, Fábio? Mais ou menos. Hum. Todo Tava no mundo corredor, juntinho todo ali. mundo com frio. Tava... Esse fim de semana foi um fim de semana que um furacão estava passando pela Flórida. E nós estávamos exatamente nesse fim de semana passando por esse processo, né? E esse, cara, aí tava chovendo o dia inteiro, assim, dia inteiro chovendo, assim. E esse homem levantou a mão, cara, e começou a orar. Já estava orando faz um tempo. E ele levantou a mão e na oração ele falou assim: a partir de agora, no meio da oração, tá? Dentre várias outras coisas, ele falou assim: olha, a partir de agora não vai mais haver frio. A partir de agora não vai mais haver medo. Ele foi falando, sabe? Aquele momento, eu, James, eu tinha uma série de dúvidas na minha cabeça, assim, sabe? Eu tava numa situação onde foi uma coisa tão, é que eu não posso entrar nos detalhes aqui do que acontece lá, tá? Mas é uma situação que eu tava assim no meu, meio que no limite, no extremo, e tava perguntando para mim, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu... E eu fiquei falando com Deus, falou, meu Deus, será que é uma loucura isso? Será que isso não é algo na minha cabeça, uma viagem, isso aqui deve ser louco. Será que eu tenho que ir embora e me afastar dessas pessoas, sabe? Cara, milhões de pensamentos duvidosos acontecendo e eu ali e tentando e de repente ele fala assim, a partir de agora não vai mais haver medo, a partir de agora não vai mais haver frio e o meu frio passou. Naquela hora
eu não senti mais frio, cara. Só que até então, você vê como é a cabeça humana. Eu falei, bom, isso é da minha cabeça, porque tá acontecendo no meu corpo. Então, assim, ele falou, meu cérebro recebeu a mensagem, processou, não tô mais sentindo frio. E ele levanta a mão e fala assim: em nome de Jesus, que essa chuva pare agora. E ele ficou com a mão levantada assim, cara. E aí passou uns 5 segundos. E era aquela chave assim, ó, que eu falei, era isso mesmo, não tem nada a ver. E antes de baixar a mão, ele falou assim: se for da tua vontade, Senhor, que essa chuva pare agora. Parou de chover na hora. Eu Eu tô creio, arrepiado aqui, cara. creio, Oi? creio, claro. Eu creio. Eu tô arrepiado aqui. Parou de chover na hora. Parou a chuva. E os amigos que estavam do lado olharam para cima. Era só em volta da gente, cara. Em volta da gente. O céu tava limpo. E ao lado, assim, você conseguia ouvir o barulho da chuva. Naquele momento ali, para mim, sabe, foi muita misericórdia de Deus, sabe? Porque foi uma prova de que ele estava me ouvindo e que eu não precisava de mais nada, sabe? Nossa, Jesus Cristo foi maravilhoso ali, não só comigo, né, mas com. Mas assim, cara, e aí eu lembrei disso porque E não choveu foi mais. só no momento, não choveu E mais, não, só no e não momento em que choveu ele mais. falou assim: se o Senhor quiser, é que a coisa funcionou, porque a autoridade não está no homem, não importa o tamanho da fé dele, a autoridade dele como cristão, como pastor, como não importa, cara. Não importa. O próprio Jesus Cristo disse que se for da vontade do Pai, esse milagre vai acontecer. É isso E aí. foi exatamente isso aqui, cara. Meu Deus do céu. Você vê como a palavra ela é perfeita, né? Maravilhosa, assim. Certeza. Na minha mente eu lembro claramente, assim, ele levantando a mão. Que na Flórida não tem montanha, é tudo plano. Mas naquele lugar que a gente estava tinha um morrinho. E assim, cena de filme, cara, cena de filme. Tava 350 pessoas ali andando, todo mundo apertado, com frio, chovendo. E o cara tinha um morrinho, o cara tava no pico do morrinho. E ele levantou a mão dele e falou o que o James falou. E a outra frase a segunda frase que ele falou assim, primeiro do medo, né? Do medo e do frio. E aí da segunda frase é que ele virou, levantou a mão e falou assim, pai, pare essa chuva agora. Na hora que ele falou pare essa chuva agora, eu e provavelmente 349 pessoas olharam e ficaram com dó do cara, falando, meu, o cara vai pedir isso, para essa chuva. O cara é louco, né? Vai pedir para parar a chuva. Numa chuva dessa, né? Numa tempestade dessa, né? E a frase seguinte que ele veio foi: se for da sua vontade. E aí ele não fechou a boca. Se for da Nossa, sua vontade. Exatamente o que está aqui na palavra. Pai, se for da sua vontade. E aí ele não fechou, ele não terminou a frase. Não não foi uau, parando assim. Ela desligou, parece que fecharam a torneira assim. E pro resto da noite, não choveu mais. incrível, cara. Foi incrível, foi incrível, foi incrível, foi incrível. E eu vou dizer que foi o que eu precisava, assim, sabe? Foi o que eu precisava. Aliás, tudo aquilo que eu vivi lá, eu precisava muito. Foi maravilhoso. Nossa, Deus é maravilhoso. Como o mundo Aí, É que nem você cara, tem. me curou de muitas coisas também, viu? A gente passa por determinados treinamentos, né, e alguns são mais inspirativos e outros menos inspirativos no sentido de estudo de Bíblia, assim, de leitura, de tal, né? Uns são mais confortáveis e outros são menos confortáveis, mas a gente não pode realmente falar que nem vocês estão comentando assim,
mas é transformador, né? Quando você vai naquele sentido de falar assim, Senhor, eis-me aqui e bora, né? Então você passa ali aqueles 2 dias, ou aqueles 3 dias, ou aquele um dia que seja, mas na humildade, né? Você vai na humildade ali, alguns, você pode ficar até mais nervoso um pouco, você pode ficar mais irado um pouco, você pode ficar mais surpreso um pouco, mas o segredo é a humildade, né? Você ir na humildade para que você possa receber aquilo, mesmo que no primeiro momento você não esteja entendendo. E em alguns, né, a gente fica assim meio chocado mesmo, né? Mas vale muito, muito, muito a pena e, e é isso, né? A gente não pode externar muito, mas é isso. Vai na humildade. Vai, mas vai disposto a ser transformado. É, bom, agora que eu vi a hora aqui, Jesus. E aí, vamos até as 10 da noite hoje? Não? Tá bom já. Aqui já passou, cara. Quem morreu O, 10 devo- horas já tá gelado. o vídeo do devocional de ontem deu 1h30. Sim, cortado. Depois que já tinha limpado o vídeo todo, deu 1h20 e pouco. Tá? Maratona. Glória a Deus, né? Senhor Pai Eterno, soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, agradeço a Ti, Senhor, por esses momentos em que estivemos aqui reunidos, falando da Tua palavra. Obrigado, ó Pai querido e santo, porque cada vez mais as escamas caem dos nossos olhos, cada vez mais estamos com os ouvidos atentos e abertos, aprendendo, Senhor, de Ti. Obrigado, ó Pai querido e santo, por estarmos aqui nos alimentando da Tua palavra, alimentando, Senhor amado, o nosso espírito. Para muitos que estão aqui, Senhor amado, esse é o momento em que tem para que leia a tua palavra, para que aprenda da tua palavra, para que explane a sua palavra, Senhor amado, para que reflita, né, sobre as sagradas escrituras e possamos aplicar isso nas nossas vidas. Senhor, que esse devocional, Pai querido, possa ajudar para fortalecer a vida daqueles que estão ali congregando, que já estão convertidos e que possa, Senhor amado, aumentar a convicção daqueles que estão se achegando, Senhor amado, ou daqueles que estavam um pouco desanimados, da importância da tua palavra, de como o Senhor nos conforta, de como o Senhor, ó Pai querido, Santo, quer ser tudo nas nossas vidas e para nós. Abençoa, Senhor amado, a cada um. Sê conosco, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém.